Olá, professoras e professores. Estamos aqui pela terceira vez, né, no nosso encontro, ainda diante dessa pandemia. Estamos online com vocês, mas é um prazer e uma satisfação estarmos juntos. Eu sou a Gleibe, né? Nós vamos falar sobre a formação hoje sobre estratégias didáticas para aulas criativas, né? Em específico ao segundo ano, mas nada impede das outras turmas assistirem e tirarem uma ideia, tá? Eu vou apresentar para vocês as meninas do grupo, que somos em 4, tá? Então eu vou passar para a Cris. Pode se Oi, apresentar, bom Cris. dia, pessoal. Eu sou a Cristiane Afonso, faço parte da equipe do segundo ano. Um bom curso, uma boa formação para todos. Graciela. Olá, bom dia, professora Graciele, faço parte do segundo ano e desejo que todos tenham uma ótima formação. Professora Marli. Olá, bom dia, professores e professoras. Eu sou a professora Marli e estou aqui mais uma vez para contribuir um pouquinho, né, nesta formação. Sejam todos bem-vindos. E nós temos também uma ajudante, né, uma pessoa que participa com a gente, que é a Fabiana, que está fazendo a tradução para a gente, tá? Eu gostaria de começar agradecendo, né, os nossos superiores, que é o prefeito, né, o prefeito Marcos Marcelo Trade, a vice-prefeita Adriana Lopes, né, e a secretária Elza Fernandes, né, a secretária adjunta, que é a professora Soraya Inácio Campos. Agradecer por essa oportunidade que nós estamos tendo em poder estar passando para vocês e fazendo essa troca, né, de conhecimentos em que a gente tem, tá? Bom, então já nos apresentamos, né? Já falamos que somos do segundo ano, quais os professores nós somos, e eu abro com vocês para a gente fazer uma reflexão. No fim das contas, a teoria, ela é a mais prática das coisas. Porque tendo sido resultado do estudo das coisas no aspecto mais geral possível, ela acaba por se tornar de utilidade universal. Anísio Teixeira. Vou falar agora um pouquinho sobre a nossa pauta, tá? A sequência do que vai acontecer. Então, nós tivemos a nossa apresentação, tivemos uma mensagem, né, de reflexão. Aí nós iremos começar falando sobre as estratégias didáticas, depois falaremos sobre as possibilidades de aprendizagem e intervenção no ensino remoto, tá? Esperamos, assim, as contribuições pedagógicas de alguns professores que estiveram com a gente, então teremos várias contribuições e faremos o nosso encerramento, tá? Ao final, nós estaremos no chat, se vocês tiverem alguma dúvida, aí nós estaremos à disposição de vocês, tá? Então, agora eu passo a palavra para as estratégias didáticas, ok? Bom dia, professores. A Gleibe fez o nosso começo, né, a nossa introdução, e agora nós vamos entrar num pouquinho da parte teórica, para depois nós passarmos para a parte das contribuições dos professores nas estratégias, né, das estratégias que são usadas no trabalho remoto. Então, vamos lá. Estratégias didáticas são estratégias utilizadas para alcançarem os objetivos propostos com recursos disponíveis e eficazes, que certamente vão colaborar para o enriquecimento do seu trabalho pedagógico, favorecendo aprendizagem efetivas, produtivas, que façam sentido aos nossos alunos. Então, essa é uma introdução que a gente faz sobre estratégias didáticas, que ela vem em decorrência ao nosso tema, né, estratégias didáticas para aulas criativas,
e ela foi extraída do livro de Simão Miranda, né, e foi adaptada. E nos próximos slides nós vamos decorrendo um pouco mais sobre essas estratégias, né? O que são estratégias didáticas para aulas criativas, né? O que seria? São conjuntos de estratégias que visam colocar o aluno como sujeito de aprendizagem. Aprendizagem criativa é uma forma de aprender caracterizada por estratégias e processos específicos, em que a novidade e a pertinência são indicadores essenciais, né? Então, a novidade, né, dessas estratégias criativas é interessante, né, que tenhamos, que a gente possa implementar as nossas aulas para que ela possa ser criativa. No outro slide, nós vamos falar um pouco dessa criatividade e dessa novidade. Levando em consideração que a criatividade possa produzir algo que no nosso caso é o conhecimento, refere-se que este algo seja novo e valioso, colocando em destaque para alertar da relatividade. Só um minuto, vou voltar. Colocando em destaque para alertar da relatividade dos termos, algo novo. Não precisa ser rigorosamente algo inédito e pode ter sido adaptado ou reconstruído. Então, pois bem, vamos lá. Quando nós falamos de estratégias didáticas para aulas criativas, nem sempre será algo novo ou algo inédito. Nem sempre nós vamos criar algo, nem sempre teremos a possibilidade de criar algo. Mas nós podemos pegar algo que deu certo, né? Daquilo que a gente já tem em mãos e adaptar ou reconstruir. Às vezes a criatividade, ela não é algo gigantesco que a gente precisa lançar mão de vários recursos. Uma frase, uma palavra, uma maneira extrovertida de falar é algo criativo também para fazer uma aula criativa. E isso, ela é muito relativa. O vídeo, ele fala, ele é muito relativo essa criatividade. Então, nos próximos slides, né, que a professora Cristiane vai falar, ela vai exemplificar um pouco mais sobre o que seriam essas aulas criativas. Então, gente, como a professora Graciela falou, né, sobre a criatividade. E o que seria essa criatividade? Seria inventar, experimentar, correr riscos, despertar a vontade de aprender, aula cheia de surpresas, despertar a curiosidade, inovar, envolver, trazer o diferente, proporcionar a aprendizagem, né? Mas o diferente que fala assim, não é um conteúdo diferente, um modo diferente, mas sim a didática diferente, né? Então, o que seriam essas criatividades, o que seriam essas estratégias? São técnicas utilizadas pelos professores com o objetivo do quê? De ajudar o aluno a construir o seu conhecimento. Então, essas técnicas, né, essas estratégias, são essenciais para extrair o melhor aproveitamento do aluno, ajudando a adquirir e a fixar o conteúdo que está sendo ministrado. A escolha dessas estratégias deve levar em consideração o conhecimento do aluno, o seu modo de ser, o seu modo de agir, de estar, além da sua dinâmica pessoal, porque cada aluno ele tem uma dinâmica de aprender, né? Então, o professor, ele vai tentar essa dinâmica para que o aluno assimile melhor o conteúdo. Até porque todo conteúdo, ele possui a sua lógica interna, uma forma que lhe é própria e que precisa ser captada e apropriada para a sua efetividade e compreensão. Então, cada conteúdo, ele é próprio, né? E como que às vezes a gente fica pensando assim, como que a gente atinge essas estratégias? Às vezes, todas as estratégias, elas visam atingir o quê? O objetivo daquela aula, né? Temos que ter clareza sobre aonde se pretende chegar, por isso os objetivos que o norteiam devem estar claros,
tanto para os professores quanto para os alunos. E pensando também que cada área ela apresenta a sua particularidade. Por isso que temos que analisar o quê? Nem todas as estratégias utilizadas numa disciplina serão efetivas para as outras, né? Às vezes os professores falam assim, mas eu usei tal estratégia em língua portuguesa, mas não é aplicável em matemática. Sim, não é, né? Concordo. E por isso que a gente usa o termo estratégia, né? No sentido do quê? Da gente estudar, de selecionar, de organizar, igual eu falei ali no começo, né? O que seria inventar, despertar e propor a melhor estratégia ou as melhores que facilita para os estudantes se apropriarem do conhecimento. Tanto também, ou ferramentas, né, por causa do tempo do ensino remoto que nós estamos agora, né? Tanto para os alunos que acompanham pelos aplicativos utilizados na escola, como aqueles que só têm acesso àqueles cadernos de atividades, né? Aí vocês perguntam, ou se questionam, né? Mas lidar com diferentes estratégias não é fácil. Não, não é fácil. Agora, no ensino remoto, né, que ele tem, esse ensino, ele tem o objetivo de mesclar tecnologias, atividades fora do espaço da sala de aula, né? Ele propõe muitos desafios. Ele também pode ser um incentivador aos alunos que buscam o conhecimento de maneira autônoma e divertida, porque para o aluno, assim, a tecnologia se torna um pouco também divertida, né? E para aqueles alunos que não têm acesso, né, a esses aplicativos, né, à internet, podemos fazer o uso de brincadeiras, de jogos, para estimular o aprendizado e permitir inúmeras possibilidades, tanto para o aluno com acesso à internet, como aqueles também que não têm acesso à internet, né? Nós temos a gamificação, né? Que é uma das metodologias que faz o uso dessas características de jogo, né? Para tornar o aprendizado mais atrativo, mais motivador e enriquecedor, né? Transformamos a aula em algo assim divertido, fazendo com que o aluno fique mais motivado e participativo, o que aumenta muito o nível da aprendizagem. Então, a gamificação, ele tem essa metodologia, né? E o professor deve estar aberto a experimentar diferentes estratégias de ensino-aprendizagem, a fim de conseguir sempre o melhor resultado para os seus alunos, né? Então, sempre pensando nisso, né? Inovar, envolver, trazer o diferente, certo? Agora, continuamos com a professora Marli. Posso só dar uma palavrinha, gente, para completar? Eu acredito assim, quando nós usamos essas diversas estratégias, né, nós temos que pensar nos nossos alunos. Então, essas estratégias, a gente procura ver também como um facilitador, né? Porque o meu aluno, às vezes, ele não aprende daquela forma. Então, eu tenho que estar atento a em que nível o meu aluno se encontra. Então, como é que eu vou fazer aquele meu aluno compreender aquele conteúdo que ele não ainda assimilou, que ele não compreendeu? Então, eu faço uso da diversidade dessas estratégias para eu estar tentando fazer com que ele compreenda de uma melhor forma, né, esse conteúdo que a gente está propondo, tá? Então, quando a Cris fala que às vezes uma estratégia não cabe na outra, a gente tem só que pensar também, né? O professor tem que estar atento ao aluno dele, porque quando a gente fala em propostas de jogos, quando a gente fala em ludicidade, é para a gente atender principalmente esses alunos que estão com dificuldade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo esse ensino remoto, né? Então, os alunos que não têm acessibilidade com a internet, para ele fica muito assim, conciso ele trabalhar,
só com as atividades em folhas, né? Então, nós estamos propondo essas estratégias para que os alunos também possam ter essa convivência com o lúdico, e também é uma forma do professor estar retomando aquele conteúdo que essa criança não conseguiu ainda ter essa compreensão, né, de uma forma diferente, tá? Professora Marli, obrigada, gente. Assim, não só retomando, né, o Gleibe, como também avançando, né? E sempre deixar ciente que as estratégias não são para facilitar o professor a ministrar aquele conteúdo, não para dificultar. Não para dificultar, de forma alguma. E assim, ele serve também até para, quando a gente fala assim, para reforçar às vezes, né? Então, você não faz sempre a mesma atividade, sempre do mesmo jeito. Se você precisa reforçar algo com o seu aluno, você pode fazer usando uma estratégia diferente, né, Cris? Eu acho que foi assim que a gente pensou, e nós tivemos, assim, uma grande experiência de vários professores da rede que já trabalham dessa forma. Então, a gente resolveu trazer para vocês para enriquecer o trabalho. Professora Marli, com você, professora Marli. Então, dando continuidade, aqui nesse slide, possibilidades de aprendizagem e intervenções no ensino remoto. A expressão criativa no curso das diferentes práticas educativas não significa apenas fazer diferente ou inserir novidades. É preciso que essas novidades favoreçam as aprendizagens e ofereçam maiores oportunidades para a formação dos estudantes. Isso quem disse foi o Arruda, em 2004, na página 75. Falando sobre essa expressão criativa, e das novidades que favoreçam as aprendizagens, eu retomo aqui uma fala que diz assim, que às vezes nós estamos tão preocupados em trazer uma novidade para a sala, uma coisa diferente para a sala, mas será que estamos pensando também se essa novidade, se esse algo novo, ele irá atingir o objetivo esperado? Ele irá alcançar a aprendizagem que o aluno necessita neste momento? Então, às vezes, temos que avaliar essa novidade, né? Temos que avaliar esse novo, porque não podemos esquecer que o nosso protagonista é o nosso aluno. Então, essa novidade, ela tem que estar atendendo à necessidade desse aluno naquele momento, né? Aqui falando das possibilidades de aprendizagem no ensino remoto. Apesar dos desafios que nos foram impostos, construímos diversos meios de aprendizagens, cada qual com as suas especificidades, tanto para alunos síncronos e assíncronos. Aí voltamos também naquela fala que a Cristiane colocou aqui para nós. Pensar nesse novo, nessa possibilidade de aprendizagem, também nos alunos que estão ali junto com o professor, no momento em que o professor está ministrando a sua aula, e também pensando naqueles alunos que não vão participar naquele momento com o professor. Eles vão participar no momento que o pai chegar com o celular para estar realizando a aula em outro momento, no momento que o ambiente da casa dele possibilita. E para isso, a aula ela tem que ser pensada também nesses alunos que não estarão participando no momento que o professor está interagindo ali, né? E, além de tudo isso, nós também temos aqueles alunos, como também a Cris comentou, que não tem uma ferramenta, que não tem a rede de internet, tem o acesso. Então, as atividades, a aula, ela também tem
que chegar a esses alunos, né? O professor, ele tem que estar sempre atento nessa possibilidade dessas atividades estarem alcançando a dificuldade de cada aluno. Podemos também pensar na possibilidade que nós temos que ter essa interação com a família, né? Voltamos na formação passada, onde nós já falávamos dessa importância dessa mediação, né? A família, ela é muito importante nesse processo, porque é com eles que nós temos que contar na hora dessa atividade chegar até o nosso aluno. O professor também, eu penso que na hora de ministrar a aula, ele tem que trazer o aluno dentro dessa aula, ele tem que fazer com que o aluno sinta que a aula, mesmo sendo online, mesmo sendo distante, a aula tem que ser criativa a ponto de fazer com que o aluno se sinta que ele está na escola. O professor, ele tem que instigar o aluno, ele tem que fazer com que o aluno pergunte, fazer com que ele chegue a ter a dúvida e perguntar a dúvida, sanar a dúvida com o professor. Não ficar ali só naquela aula que o professor fala. O aluno tem que ter essa interação. Nós temos que ter formas de trabalho onde nós temos que pensar que o aluno também tem que falar, também tem que ser instigado a perguntar. O professor, ele tem que ter esse carinho, essa forma de falar, com que deixe o aluno à vontade para que ele possa perguntar. Tem que ter esse afeto, mesmo de forma remota. O professor, ele tem que estar atento nessa parte para que o aluno possa interagir na aula, porque ele é o principal, o aluno é o protagonista, né? E nós temos aqui, não sei se alguém quer complementar alguma coisa, meninas. Deixa eu só fazer uma complementação aí de um todo que as meninas falaram, e a gente volta lá no começo dos slides, né? Que é o nosso tema, sobre as estratégias, e a gente bateu muito em cima disso, que nem sempre a novidade, o novo, ele vem acompanhado de aprendizagem, né? Porém, que as estratégias criativas, né, ela pode ser adaptada, né, e não precisa ser algo novo, pode ser alguma coisa que você tenha visto e que, às vezes, a maneira de você trabalhar com aquilo que já foi visto, ela pode ser uma maneira diferente de estar passando, de estar mostrando para os alunos. E isso que a Marli falou, desse vínculo com as famílias, realmente, hoje no trabalho remoto, é uma do ponto-chave que nós temos, né? E a nossa formação, ela vem em cima dessas estratégias que já são realizadas e que muitos professores se reinventaram agora no sistema remoto para terem essas estratégias criativas. E assim, a gente recebe várias sugestões de professores da nossa rede, que enviam vídeos, enviam atividades, e eles estão o tempo todo criando, de alguma forma, para que o melhor chegue aos seus alunos, tanto remotamente como online, e assim como offline, que os professores estão sempre pensando em alguma estratégia de alcançar esse aluno da melhor maneira possível. Aí agora a Marli pode continuar. Nós temos algumas sugestões, temos de algumas aulas bem criativas, né? Pode passar para mim, por favor, Abner? Algumas sugestões e estratégias didáticas, né? Que tivemos alguns colaboradores. A Cris vai falar um pouquinho sobre esses professores que colaboraram conosco nessas aulas criativas, apresentando os professores e falando um pouquinho também. Então,
as estratégias, como o tema da formação já fala, né, estratégias criativas, elas vêm para, às vezes, clarear algo que está, né, amortecido ali dentro do professor, da cabecinha dos professores, né? E, assim, esses são exemplos que dali o professor ele vai pode melhorar a aula, ele pode melhorar aquela didática e como fala, e criando outras, né, em cima adaptando em cima das que a gente está mostrando. E é o primeiro passo, e eu tenho certeza que nós temos professores também que tá seguindo esse caminho, tá nesse caminho, até melhor, né? E os professores que colaboraram para a nossa formação agora com algumas aulas, alguns vídeos, foram os professores da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira. Quero agradecer a escola, a direção e todos os professores que colaboraram. Que temos aí a professora Kathleen Brasileiro Romeiro, a Cristiane Barbosa e a professora Antonieta de Oliveira Rocha. Então, com muito carinho, nosso agradecimento a essas professoras que disponibilizaram as suas aulas. Pode passar. A primeira aula que iremos mostrar é de língua portuguesa. Ela está no caderno base 2, né? E as habilidades daquela atividade que iremos mostrar aí então, estão as habilidades que foram selecionadas para serem trabalhadas pelas professoras. Pode passar. Agora nós vamos assistir o vídeo enviado pelas professoras da escola, tá? E depois retorno conversando com vocês, tá bom? Olá, turminha do segundo ano, tudo bem? Hoje é dia 19 de março de 2021 e nós faremos língua portuguesa hoje. Sim, nós iremos continuar aquele texto do dia do aniversário lá, tá bom? Então vamos lá? Pegue seu caderno, volume 2. Também não esqueça de pegar um lápis, uma borracha e lápis de cor se você for pintar a sua atividade. Eu tenho certeza que vocês já completaram aí com o nome da escola, que é Professor Vanderlei Rosa de Oliveira, com o seu nome completo e a letra da turma, se é A, B, C ou D. Então vamos começar? Esse aqui são as atividades que nós iremos fazer hoje. A número 5, a 6, a 7, a 8 e a 9. Então vamos começar com a número 5. A número 5 trabalha segmentação das frases. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Então primeiro nós vamos treinar, vamos aprender o que é segmentar as frases para depois fazer. Eu trouxe uma frase aqui que não tem aí, tá? A gente vai fazer como exemplo. Eu gosto de brincar de bola, mas tá tudo juntinho, tá difícil de ver, tá difícil de entender. Então vamos separar. Eu gosto de brincar de bola. Então vamos lá, separando. Eu gosto de brincar de bola. Vocês viram que a Pro separou aí as palavrinhas? Que não deixou uma junto da outra? Então vamos para a próxima frase. A menina usa um chinelo lindo. Ajude a Pro, vamos separar aí. A menina usa um chinelo lindo. Separando. A menina usa um chinelo lindo. Agora é a vez de vocês. Na atividade 5, vocês vão segmentar as frases. Vão fazer isso que a Pro estava fazendo. Primeiro, vocês vão separar com tracinhos, tá bom? Então, vamos lá. Eu me sinto bem maior. Primeiro, eu, separa com tracinho. Me sinto bem maior. Isso mesmo. Primeiro, você vai separar com tracinho.
Depois vocês vão colocar na linha de baixo aí da atividade, tá bom? Ó, tem eu me sinto bem maior. A Pro não fez porque é vocês que vão fazer, tá bom? E a Pro vai corrigir. A próxima frase é: e quando chega meu aniversário? Então vamos lá, vamos separar primeiro. E quando chega meu aniversário? A Pro separou aí, então vocês vão colocar cada um no seu quadradinho. E quando chega meu aniversário, separando as palavrinhas, tá bom, crianças? Não esqueçam de separar as palavrinhas. E a próxima atividade é a número 6. Vocês vão procurar aí nessa atividade, né, nesse texto aí, vão voltar lá no texto. Vão procurar a palavra aniversário. Olha aí, a Pro colocou bem grande. Quantas vezes ela aparece aí? Procurem aí. Eu não vou fazer essa atividade porque está muito fácil. Vocês já fizeram, né? Então, procurem aí no texto a palavra aniversário. A número 7 agora. Vocês vão trabalhar essas palavrinhas aí. Palavras que têm o S. O S ou no começo, ou entre consoante e vogal, ou depois da vogal. O que vocês vão fazer? Vocês vão olhar essas palavrinhas. Qual começa com S? Vocês vão colocar aqui as que começam com S. Quais palavrinhas têm o S entre consoante e vogal? Lembram que é consoante? Lembram que é vogal? Então vamos lá, retorna às aulas anteriores. A Pro já explicou que é consoante e que é vogal. Então, qual que tem o S entre uma consoante e uma vogal? Por último, qual que tem o S depois da vogal? Bom? Procurem aí, façam e depois mandem uma foto que a Pro estará corrigindo, tá bom? E as últimas atividades são a 8 e a 9. A letra S, marcada nas palavras, aparece sempre na mesma posição? Vai colocar sim ou não? E a letra S, ela tem o mesmo som em todas as palavras? Sim ou não? Então, vocês viram aí a aula da professora Antonieta, não, desculpa, da professora Kathleen, essa aula foi da professora Kathleen. Uma aula bem divertida, explicou todas as atividades propostas para aquele dia, né? E assim, ela usou 3 recursos aí. Para fazer esses slides, ela usou o PowerPoint, né? Que é bem fácil, né? Bem facinho de se estar utilizando. O PowerPoint, ela usou o efeito do fundo. Para fazer aquele efeito do fundo, ela tirou do CapCut, e para gravar assim, a fala dela, tudinho, ela usou um aplicativo que grava a tela para celular. Tem o Mobizen, que é bem facinho também de estar utilizando. Então, para fazer essa aula, ela usou esses 3 recursos. O PowerPoint, o Mobizen para gravar a tela, e pegou o efeito de fundo que ela colocou ali bem legal, certo? Então ficou assim uma aula bem divertida. Essa aula aí seria para o aluno que ele tem acesso aos aplicativos, acesso à internet, acesso ao Facebook, não sei por onde a escola envia essas aulas, né? E pensando naqueles alunos que não têm esse acesso, que vai à escola só para buscar o caderno de atividades, eles ficariam sem essa explicação, né? Bem legal, bem divertida, que incentiva os alunos a estarem fazendo todas as atividades. Pensando nisso, a gente pegou essa, que nem a fala da professora Graciele.
Não é nada novo, não é nada inventado, não tem que... mas agora, Cristiane, eu vou ter que fazer 2 planejamentos, 2 aulas, gravar o vídeo para o aluno que está lá tendo acesso e montar uma outra aula para o aluno que não tem. Não, gente, não vai precisar. Pegando essa mesma aula, você envia para aquele aluno que só vai lá na escola buscar o caderninho, que não tem o acesso à internet, né, pelas condições, ou que o pai sai para trabalhar e leva o celular, quando chega muito tarde, não dá para assistir às aulas. Então, pensando nisso, a gente está trazendo algumas estratégias, algumas ideias, né, para os professores. No próximo slide, eu vou estar mostrando para vocês. Pode passar. Aí teria que ser o quê? Material impresso para o aluno, né? Esse material impresso, como eu falei atrás, né, lá atrás, sobre a gamificação, né, sobre os jogos. Então, aí está um roteiro, como a professora fez nos vídeos, explicando passo a passo para os alunos estarem fazendo atividade. Você pega aquilo lá e joga para impressão. Ali está todo explicadinho também, para que o aluno acompanhe a aula que está no caderno base, acompanhe com a sua explicação ali, né? Aí teve a atividade 5, que ela fala na segmentação. Eu sugeri aí um jogo, né? Bem facinho também, de se fazer, né? Tudo impresso, tudo o recurso mínimo, né? Para estar enviando para o aluno. Eu fiz mais ou menos assim, cortei as letrinhas coloridinhas e fiz na impressão. Aí você pode mandar conforme está na atividade. Ali o aluno ele vai acompanhar em qual atividade ele irá utilizar aquele jogo. Ele vai seguindo, igual segue na aula no vídeo, ele vai seguindo aí no material impresso, certo? Lá no próximo slide, esse jogo já seria para quê? Para ele estar aprimorando mais o conhecimento em segmentação, que seria, depois que ele fez a atividade, que ele conseguiu assimilar tudo daquela atividade proposta, ele vai aprimorar o seu conhecimento com outro joguinho. Também tudo impresso, sem muito recurso, está ali os 2 folhetinhos, seria um assim, que é o primeiro que está segmentado, está na foto ali, só estou mostrando para vocês darem uma olhadinha, e o outro onde que ele vai buscar a resposta, já tudo certinho, separadinho, né? Então, também explicando para o aluno como ele utilizará esse jogo, fazendo o roteiro de estudo, como nas aulas, certo? Depois que ele fez essa parte da segmentação, vai para a próxima atividade, no próximo slide. Ali. Na próxima atividade, ele vai fazer o jogo da janelinha, né? Que é bem fácil também, utilizei também sulfite e papel colorido. Se o professor quiser, se o professor estiver em casa, também pode usar sulfite branca. E sempre explicando ali como o aluno utilizará, em que momento o aluno utilizará essa atividade, esse jogo, certinho, como está no vídeo, gente. Só peguei o que estava no vídeo e transformei no material impresso para que o aluno ele tenha em mãos, tá? Aqui, ó, a janelinha, porque ele vai passando, é aquela atividade do S, né?
tá tudo explicadinho ali, se caso algum professor necessitar, né, do jogo, de todas essas orientações, é só solicitar, a gente pode estar enviando por e-mail ou vamos estar disponibilizando no blog da GFEM, tá bom? Então, gente, não é nada novo, não é nada que vai dar trabalho, é simplesmente aquela aula que estava ali no vídeo, bem legal, passamos para o papel, a mesma aula, mas que eu tenho certeza que o aluno que estiver com esse material na mão, ele vai adquirir o conhecimento como aquele aluno que está assistindo a aula, certo? Próximo. E para finalizar assim a aula, se caso o professor quiser, se o professor achar bacana, eu fiz uma atividade aí, ó, para envolver a família, porque é o momento no que nós estamos, assim, o envolvimento da família é bem bacana, né? Participar das atividades dos alunos. Então, eu fiz assim, finalizei com uma brincadeira de roda para estar envolvendo a família, mas não necessariamente que o professor deva colocar, é só uma ideia, tá bom? Que aí o aluno ele vai finalizar a sua aula envolvendo a família e se tornando bem mais divertida, tá? Agora nós vamos com a professora Marli. Pode passar, Abner, por favor. Matemática. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar a habilidade de matemática 19, medir a duração de um intervalo de tempo por meio do relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo. Digital e analógico, né? Como explicar isso para o aluno? Que nós temos duas formas de olhar a hora, de ver o tempo. Né? Então, aqui nós temos a aulinha também da professora, que fez uma aula bem divertida, e vamos dar início. Pode passar, Abner, por favor. Ação. Hoje nós iremos utilizar o caderno de matemática e o caderno base da REME volume 2, tá bom? Volte ou pause o vídeo quantas vezes precisar. O que vamos aprender hoje? Hoje nós iremos falar sobre medidas de tempo, o relógio. Vamos aprender sobre as horas. Nós iremos fazer o caderno base da REME volume 2, a última atividade da página 17, que é o exercício número 26, tá bom, turminha? E no final, iremos utilizar o nosso caderno de matemática. Preparados? Mas por que medimos o tempo? Você sabe? Medimos o tempo para determinarmos a duração de momentos, como seu aniversário, datas comemorativas, sabermos as horas, os minutos, os segundos e os dias das semanas, meses e anos. Existem diversas maneiras de medir o tempo. O relógio, ele pode registrar as horas, os minutos e os segundos. Você já sabia disso? Vamos conhecer alguns modelos? Preparados? Ao longo da história, surgiram vários. O relógio de bolso, relógio de pêndulo, relógio de pulso e o relógio digital. Para começar, precisamos entender que um dia tem 24 horas, isso mesmo. Ele é dividido em 4 partes, tá? Madrugada, manhã, tarde e noite. Na madrugada, na manhã, à tarde e à noite, nós fazemos várias coisas. Acordamos, almoçamos, dormimos, enfim, várias rotinas.
Agora vamos aprender um pouquinho as horas pelo relógio de ponteiro? O ponteiro menor, ele vai indicar as horas. O ponteiro maior, ele vai indicar os minutos. Quando os dois ponteiros estão apontados para o número 12, significa que são 12 horas exatas. Mas também podemos dizer que é meio-dia ou meia-noite, tá bom? Quando os dois ponteiros, o maior e o menor, estão juntos no número 12, significa que é uma hora exata. Vamos conhecer as horas exatas? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Mas, professora, e os minutos? Calma, pessoal. Vamos aprender na próxima aula, tá bom? Agora vamos para a atividade? Esta atividade é a atividade da página 17, o último exercício lá, o número 26. Vamos começar? Nesse tempo de pandemia, tivemos que reorganizar os nossos horários do dia a dia, começando pelo despertar. Para essa organização, utilizamos o relógio para medir o tempo. E você? Qual o horário que acorda? Se precisar, peça ajuda de um adulto. Turminha, percebam aqui que neste retângulo tem 2 pontos. Nós vamos indicar a hora em que você acorda. Então, antes dos 2 pontos, você vai indicar as horas, tá? E depois dos 2 pontos, os minutos. Tudo bem? Nós vamos fazer somente essa atividade do caderno base 2. Agora vamos pegar o nosso... Então, pessoal, para complementar esta aulinha da professora, as crianças que não têm o acesso à internet, que não têm essa ferramenta, o que nós propomos aqui? Um relógio super simples, ele foi impresso, tá? Aqui no lado, aqui ao lado nós podemos ver que é um relógio, e nós temos ali as horas e os minutos. Aí eu elaborei de uma forma mais simples para o aluno entender, dessa forma com um post-it, né? Mas você também pode estar fazendo, encaixar ali com canetinha no papel sulfite mesmo, tá? Não tem nem necessidade de estar cortando, mas o aluno, ele vai ter uma visão de como funciona o relógio, né? É uma forma bem simples que eu encontrei de estar fazendo com que o aluno também tenha o conhecimento de forma impressa, tá bom? Então, a aula foi essa, bem simples, eu acredito, e agora eu estou passando aqui eu também montei esse joguinho da memória, né? Desculpa, já estava me esquecendo, onde o relógio é de forma digital e o outro reloginho de forma analógica. É um jogo da memória também bem simples, é impresso, ele também estará no blog, tá? Então, não tem como a criança não ter o conhecimento. É muito simples, ok? Então, agora vou passar para Graciele. Vamos lá, Graci?
Olá. Então, agora nós vamos para a nossa aula de história, que a professora, ela fez uma aula referente ao caderno 2, né, o caderno base 2 da CEMED, e ela fez sobre documentos pessoais, né? E a habilidade que foi trabalhada é essa: selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais, como fonte de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário. Vamos ao vídeo? 22, atividades 13 e 14, finalizando o nosso caderno de história. Pegue o seu lápis, a sua borracha e o seu caderno de atividades e vamos comigo. Retomando, veja alguns modelos de certidões de nascimento. Vocês estão observando? Elas são diferentes. Olha essa terceira aí. Ela foi escrita a caneta. Vocês estão vendo? Então, a sua se parece com alguma dessa? Porque nós temos vários modelos. A certidão de nascimento, ela é um documento importante, porque ela garante os nossos direitos como cidadão brasileiro. E direitos à educação, saúde, lazer. Você não consegue se matricular em uma escola sem uma certidão de nascimento. Você não consegue ser atendido no posto sem uma certidão de nascimento. Então, a certidão é nosso primeiro documento. E ela abre portas para a gente fazer outros documentos, que também são importantes. Na certidão de nascimento, consta o seu nome completo, o nome dos seus pais, o nome dos seus avós, o local onde você nasceu, a data de nascimento, a sua data de nascimento, o dia que você nasceu, a cidade. Então, é um documento importante. Outros documentos são a identidade, que a Pro colocou aí, a carteira de trabalho, o CPF, que a Pro não colocou, mas também é, o título de eleitor. Então, são documentos importantes. Vamos nos concentrar nestes dois. Combinado? A carteira de identidade e a carteira de trabalho. A carteira de trabalho, nela tem os registros de todos os lugares que a pessoa já trabalhou. E a de identidade, documentos, o seu nome, o nome dos seus pais, a cidade onde você nasceu e o número do seu registro de identidade. Então, vamos lá para a atividade 13. A certidão de nascimento é um documento pessoal. Observe sua certidão de nascimento e responda. Se precisar, peça a ajuda de um adulto. Então, o que você vai colocar aí nesta tabela, trabalhando com a certidão de nascimento? O seu nome completo, o nome da sua mãe completo, o nome do seu pai completo, onde nasceu, que cidade você nasceu e a data de nascimento. Olhe e responda essa tabela, combinado? Atividade 14. Com a ajuda de um adulto, ligue a imagem ao nome do documento. Então, olha, a primeira imagem é a identidade. Onde está escrito carteira de identidade? O segundo, certidão de nascimento. E a terceira imagem, carteira de trabalho. Agora a Pro vai ler as letrinhas que estão dentro desse retângulo, que é para você ligar. Olha lá a primeira. Carteira de trabalho, carteira de identidade, certidão de nascimento. Agora você vai ligar. Onde está escrito? Onde está carteira de trabalho? Onde está a imagem que é a carteira de trabalho? Onde está a imagem que é a carteira de identidade? E onde está a imagem que é a certidão de nascimento? É só você ligar. Capriche na atividade. E essa foi nossa última atividade do caderno
base 2. E aí, o material impresso que nós enviamos para casa, né, que a professora foi muito didática na narrativa dela, na explicação dela para os alunos referente aos documentos pessoal, foi que nós enviamos para casa, a sugestão é enviar para casa uma certidão de nascimento para que a criança possa preencher junto com seus familiares, uma carteira de identidade e uma carteira de vacinação, que também é um documento que a criança usa muito, né? Quando ela chega num posto de saúde para ser atendido, geralmente leva-se a carteira de vacinação ou a carteirinha do SUS. Então, a gente faz um papel impresso e pede para a criança estar juntamente com seus familiares, estarem preenchendo em casa. Essa seria a atividade que nós enviaríamos para casa para aqueles alunos que não participam das aulas online, e sim só com o material impresso. Né? Essa foi a nossa sugestão para a aula de História, e agora nós vamos falar com a Gleibe para a sugestão de aula de Geografia. Bom, pessoal, só para retomar um pouquinho aqui, essas estratégias, elas não precisam ser usadas somente para aqueles alunos que não têm acesso às aulas online, tá? Porque, às vezes, eu tenho algum aluno meu e eu detecto que ele está com alguma dificuldade para assimilar aquele conteúdo. Então, eu posso enviar uma atividade a mais de uma forma diferente. Então, quando a gente faz essa proposta de estratégias, ela também serve para, até a Cris já falou sobre isso, para a gente reforçar, para a gente realmente consolidar, sabe, de uma outra forma. Vamos ver se esse aluno vai compreender, né? Então, eu não fico presa. Também ajuda muito quando eu recebo um aluno novo ou um aluno que se encontra num nível diferente do nível da sala. Digamos que a sala está no nível 2 e eu tenho um aluno que ele está no nível de aprendizagem 1. Então, eu utilizo desses recursos lúdicos para que a criança possa manusear e que ela possa compreender, ela tenha essa compreensão mais fácil. Né? Quando a gente fala de documento, por exemplo, que a professora Graciele propôs, a gente pode explicar que ele pode até usar essa carteira como identificação na mochila. Por quê? Porque ele é um cidadão. Então, aonde ele for, para ele se identificar como cidadão, ele tem essa carteira de nascimento. Né? Aí vai crescer, vai ter a carteira de identidade. Então, assim, se acontece alguma coisa, se ele se perde, se ele estiver sozinho, a forma de identificar onde ele estava é através desse documento. E às vezes a gente esquece de ensinar, de falar essa importância porque a criança está com a mãe, não precisa levar documento, precisa, a criança tem que ter o documento dela, tá? Isso foi uma observação só que eu fiz. E falando sobre a geografia, nós vamos falar aqui sobre os diferentes tipos de bairro, né? A habilidade que nós vamos trabalhar é descrever características observadas de seus lugares de vivência, moradia, escola e etc. E identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. Então, nós vamos ver o vídeo e depois nós vamos passar para a atividade prática, tá? Olá, segundo ano. Vamos para a atividade dessa semana. Essa semana é de 12 a 16 de abril. Nós faremos as atividades do caderno de base 2, as atividades de 8 a 12, da página 26. Conversando. Leia o trecho do livro ao lado. A Rua de Marcelo, Ruth Rocha. Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. Quando os prédios servem para morar, chamam-se prédios de apartamento. Na minha opinião, esses prédios deveriam chamar empilhamentos, porque são uma porção de casas empilhadas uma em cima das outras.
Vamos para a atividade? Como é a rua do Marcelo? Olha lá, você pode ver como é a rua dele? O que tem na rua dele? Olha o que ele diz. Minha rua tem uma Professor, porção pode de passar casas para e mim, por prédios. favor? Bom, gente, a gente, né, não vai assistir o vídeo todo, porque esse vídeo vai estar disponível para vocês no nosso blog, tá? Senão a gente vai ficar muito extenso. Qual que é o nosso ponto-chave, tá? Nós estamos trabalhando o bairro com as crianças, as diversidades das casas, né? O tipo de comércio. Então, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu quero retomar com vocês, quando vocês forem fazer as atividades, sempre retome ao nosso referencial curricular, tá? E lembrem de olhar as recomendações. Então, olha só, quando nós trabalhamos a habilidade de descrever características observadas de seus lugares, da vivência, dentro das recomendações, ó, ele vai te dar várias dicas do que você trabalhar. Então, o professor, quando for fazer o seu plano de aula, o seu planejamento, pegue esse referencial, porque aqui ele vai te falar o que é que você tem que trabalhar. Então, assim, facilita o seu trabalho, facilita o seu planejamento, tá? E o que que eu fiz para a gente trabalhar? Esse material foi um material impresso, tá? Eu sigo uma psicopedagoga, ela tem um site, ela tem blog, ela tem Facebook, ela tem Instagram, que se chama Psicossol, tá? Eu gosto muito dela, ela tem uma linguagem muito boa para trabalhar dentro da alfabetização. Então eu peguei esse joguinho dela, tá? Nesse jogo ele vai com as instruções, tá? E o que que tem nesse joguinho aí? Ele é um quebra-cabeça, tá? Então são vários tipos de moradia, né, que você pode estar explorando com a criança, né, que igual ele falou que era um apartamento, que podia chamar de empilhamento. Então vocês vão, quantas casas tem, o apartamento como que é, né, quantos apartamentos por andar. Tem casas que têm terrenos, né, que tem quintal, tem casas que não, tem casas que são em condomínios. Então, assim, essa parte toda você vai explorando com a criança. E esse joguinho é com dado, tá? A criança joga, as figurinhas elas podem ficar ou separadas, como eu coloquei ali, ou também todas amontoadinhas, assim, para a criança ter que procurar, tá? Joga o dado e ele vai escolher uma figura que ele possa completar uma casinha, tá bom? Ele está bem descritinho para vocês nessa parte do material impresso. O que é o importante? É que a criança tenha um material diferenciado, ela tenha um material colorido para ela trabalhar, para que ela possa ver. Ah, professora, mas eu vou ter que confeccionar esse, igual a professora Cris falou. Gente, nós somos educadores, né? Então, eu acho que a gente está assim, a gente tem que pensar na criança. O que é que eu posso fazer para que o meu aluno alcance o objetivo da aprendizagem que eu estou propondo? Porque senão nós já estamos num momento difícil e nós não queremos os nossos alunos com muitas defasagens, né? E nada melhor do que uma forma lúdica para esse aluno ter uma compreensão melhor. Então, assim, eu proponho para vocês que vocês façam as aulas, né, gravadas. A gente tem vergonha? Tem, a gente tem vergonha. Eu não preciso mostrar minha casa, eu posso pegar um fundo branco como esse. A proposta é que vocês se proponham a fazer. Tem muito trabalho bem feito, tem muito trabalho que já está, nossa, a nível excelente. E a gente deixa o convite para aqueles professores que às vezes assim, mas eu não tenho material. Olha, você pode pintar, você pode mandar para o aluno pintar, né? Então, assim, uma folha de sulfite, tá? Se você, aí, nesse site dela, ela tem muitos jogos que ela disponibiliza sem custo-benefício nenhum. Alguns têm um custo-benefício que são bem baixos, é só você imprimir,
tá? Vamos passar para o outro? Próximo slide? Isso. E dentro desse próximo slide, esse joguinho fui eu quem criei, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um jogo da memória referente aos diferentes tipos de bairro. Vocês não estão conseguindo ver, mas depois vocês podem estar tentando ampliar lá. Eu peguei vários tipos de figuras em que existem partes de bairros diferentes. Então, eu tenho bairro de dia, bairro de noite, eu tenho bairro onde aparece o sol nublado, o céu nublado, aonde aparece o céu com a lua, tá? Para as crianças poderem, para a gente chamar a atenção da iluminação, o que eu preciso, da rede elétrica, né? Do perigo de andar nas ruas, de ter atenção. Aí nós tem bairros industriais, tem bairro comercial, tem bairro residencial, diferentes tipos de bairros residenciais, porque tem bairros onde tem casas e prédios, tem bairros onde tem só casas, onde as ruas são mais tranquilas, as crianças podem brincar nas ruas, tem bairro onde tem uma praça, tá? Então, isso você vai explorando com a criança nas figuras, nos desenhos do jogo da memória. E aí, depois, a criança, levando esse jogo, você pode colocar algumas perguntas, eu até coloquei ali, mas você pode aprimorar, né, detalhar mais essas perguntas com o objetivo que você queira alcançar, tá? Trabalhando os níveis, né, do mais fácil até os detalhes, que são detalhes peculiares, né, que você já está colocando um nível mais difícil para a criança. Tá? Então, assim, são essas ideias que nós trouxemos para vocês, essas estratégias, essas atividades e essa proposta que eu acho que todas nós gostaríamos de deixar para vocês, que vocês se proponham realmente a estarem fazendo essas atividades, tá? Agora a palavra vai com a sugestão que a Gleibe falou, né, lá do site, do blog da Psicossol, muito bacana. Entrem, analisam, tem muitas atividades bem bacanas, tá bom? Tem matérias também, né? Tem matérias também, tá, gente? É um site bem legal. Pode passar. Próximo. Para a realização da nossa formação, nós buscamos essas referências bibliográficas, que foi pelos livros que está no próximo slide. São as sugestões, foram os livros que nós lemos para a realização dessa formação, né? Tá aí, são 4 livros, né? Estamos deixando como sugestões para que vocês queiram, para quem queira adquirir o livro, muito bom, uma linguagem muito boa, livros gostosos de ler, uma leitura de excelência. Próximo. Gra. E aí a gente vai chegando ao final da nossa formação, né? E vamos com uma mensagem, né? Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes, né? Paulo Freire, nosso querido e amado Paulo Freire. E a gente deixa até breve para vocês, né? Vamos entrar com todas as meninas agora para nos despedirmos. Agradecer a nossa equipe técnica que esteve com a gente na gravação, o Abner, quem mais? Deixa eu ver aqui o nome dos outros. Solange. A Solange, que é a nossa Fabiana. Quem mais, meninas? Fabiana. A Fabiana. O Abner, que fez parte da equipe técnica, o professor Hernandes também, que nos auxiliou. Gratidão a todos vocês. Obrigado, professores, por estar participando conosco nessa nossa formação. Esperamos que essa formação, até quando chegue até vocês estejam bem, né? E que a gente
possa ter contribuído em algum aspecto no conhecimento e no aprimoramento da prática de vocês. Tá? Um grande abraço, um grande beijo. As meninas vão terminar de falar, vão dar as suas despedidas, os seus agradecimentos, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado a todos que contribuíram para a nossa formação, todos com muito carinho, muita dedicação. As meninas, minhas companheiras, muito obrigada também. Espero ter contribuído com todos os professores, aprendendo sempre, né? Também quero agradecer a toda a equipe técnica, né? E espero também que a nossa contribuição, né, tenha sido válida. Eu espero que sim. E estamos esperando vocês ali no chat, tá? Olha, vamos lá, vamos colaborar lá no chat também, ok? Um grande abraço a toda a equipe técnica, aos professores, às minhas colegas aí de trabalho, né? E aguardando vocês, ok? Até breve. Bom, pessoal, eu me despeço, eu vou falar que eu agradeço a equipe como um todo, né? Porque nós somos CEMED, nós somos uma rede, então eu agradeço a equipe como um todo da CEMED e deixo mais uma vez um recadinho para que vocês se proponham a fazer realmente essas atividades para os alunos, que, né, ajuda muito, facilita o alcance do objetivo de vocês. E deixo aqui para vocês, né, o nosso telefone do nosso setor, tem o endereço do nosso blog, tá? Tem o e-mail nosso. E nós aguardamos vocês no chat para tirar as dúvidas, para estar complementando. E agradeço em nome de todos pelo nosso encontro do mês de maio, porque eu tenho certeza que nós vamos voltar a se ver. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais.